Olá, turminha! Vamos para a nossa aula de ensino religioso de hoje. Mas antes, vem a pergunta: já agradeceram a Deus aí pelos cuidados, pela noite de repouso, pelo despertar, por você estar bem já? Então tá, parabéns para você. Mas antes de começarmos a nossa aula de hoje, que tem como tema forte e fraco, tá bom? A tia vai orar e você vai fechar os olhinhos aí, vamos falar com o nosso Deus, tá? Querido e eterno Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelos teus cuidados, pela proteção e por estar conosco mesmo quando fazemos coisas erradas. Perdoa-nos em nome de Jesus. Amém. E então, a nossa historinha de hoje fala de um homem, isso mesmo, que tinha forças no seu cabelo. Sabem de quem eu estou falando? Isso mesmo, Sansão. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, mas antes vamos ao capítulo e o versículo desta semana, tá bom? Está lá em Salmos, capítulo 51 e versículo 10, que diz: cria em mim um coração puro, ó Deus. Esse é o nosso versículo da semana, tá bom? Agora respondo aí. Você já fez alguma coisa que sabia ser errada? Já? E como você se sentiu? Foi assim que Sansão se sentiu. Sansão ignorava os planos de Deus. Quer ver? Assistam aí a historinha agora, prestem bem atenção na historinha, porque depois tem atividade, tá bom? Então vamos lá, vamos assistir a historinha aí de Sansão. Olá, crianças! A história de hoje se chama Forte e Fraco. O verso para decorar está em Salmo, capítulo 51, verso 10, e diz: cria em mim um coração puro, ó Deus. A mensagem é: Deus ainda me ama e me usa mesmo quando cometo erros. Você já fez alguma coisa que sabia ser errada? Como você se sentiu? Foi isso que Sansão sentiu. Ele ignorava mais e mais o plano de Deus, mas Deus não o abandonou. Algumas lembranças da infância de Sansão talvez fossem as de sua mãe contando sobre o plano especial que Deus tinha para a vida dele. Ela sempre lhe contava sobre o anjo que tinha conversado com ela e seu marido antes de Sansão nascer. O anjo disse que o cabelo de Sansão nunca deveria ser cortado. Ele seria um nazireu, ou seja, alguém separado para servir a Deus. Eu darei forças a Sansão desde que não cortem o cabelo dele. Deus queria que Sansão usasse sua força para liderar Israel contra os filisteus. Mas Sansão não seguiu todas as instruções de Deus. Sansão quis seguir o seu próprio caminho, satisfazendo seus próprios desejos, não o que Deus queria. Mesmo Sansão não fazendo a vontade de Deus, ele ainda continuou com Sansão para que ele derrotasse os filisteus. Sansão foi para uma cidade filisteia se encontrar com uma mulher. Quando chegou lá, caiu numa armadilha na casa dela. Era meia-noite e os homens cochichavam ao redor da casa. A casa está cercada. Vamos matá-lo ao amanhecer. Embora Sansão tivesse desobedecido a Deus, o Senhor ainda permanecia com ele. Sansão fugiu em direção aos portões da cidade, mas estavam trancados. Então, ele agarrou os enormes portões de madeira, os arrancou dali e foi embora.
Os filisteus ficaram espantados. Não muito tempo depois da fuga, Sansão foi se encontrar com uma mulher chamada Dalila. Quando os líderes filisteus viram isso, foram falar com ela. Daremos muito dinheiro a você se descobrir o segredo da força de Sansão. Por 3 vezes, Dalila pediu a Sansão que contasse a ela seu segredo. E 3 vezes ele mentiu. Ela fingiu por 3 vezes dizendo: Os filisteus estão atacando você. E por 3 vezes, Sansão escapou com facilidade. Você não me ama. Se me amasse, me contaria o segredo da sua força. Me contaria tudo. Todos os dias, ela implorava, até que um dia ele se cansou e finalmente contou o seu segredo. Se meu cabelo for cortado, eu me tornarei fraco. Naquela noite, Dalila cortou o cabelo de Sansão. Acorde! Os filisteus vão atacá-lo! Dessa vez, Sansão não conseguiu se livrar. A sua força tinha ido embora. Ele tinha se afastado de Deus. Os filisteus capturaram Sansão e furaram os seus olhos. Eles o levaram de volta a Gaza e o fizeram passar pelos mesmos portões que uma vez ele tinha carregado. Milhares de pessoas vieram para ver o Sansão fraco, cego e desamparado. Colocaram Sansão em uma prisão, onde ele girava um moinho, mas logo seu cabelo voltou a crescer. Oh, Deus, por favor, me fortaleça só mais uma vez. Os filisteus prepararam uma festa no templo do seu deus Dagom para celebrar a captura de Sansão. Durante a festa, Sansão foi levado de sua cela para o templo e ali foi humilhado e importunado. Sansão pediu para descansar e pediu que o levassem até os pilares que ficavam no meio do templo. Ali, Sansão orou, forçou as 2 colunas centrais do templo. Deus novamente lhes deu força. Os pilares cederam e o templo caiu. Sansão morreu ali com milhares de filisteus. Deus havia dado a Sansão grande força física, mas ele desobedeceu a Deus. Ele era forte fisicamente, mas interiormente era muito fraco. Vamos pedir a Deus que nos fortaleça por dentro e por fora, para que possamos resistir às tentações e guiar outras pessoas a Ele. Já, turminha? E aí, o que vocês acharam da história? Gostaram? Viram só como Sansão ignorava os planos de Deus? Mas mesmo assim, Deus amava Sansão. Não é verdade? Deus ainda nos ama, mesmo quando cometemos erro. Olha como o amor de Deus é maravilhoso por nós, né, turminha? E o que vocês aprenderam sobre a historinha? Que nós devemos confiar, né, em nosso Deus, porque Ele tem planos para nós, né? Então, nós devemos saber ouvir, tá bom? Então, agora nós vamos para a nossa atividade de hoje. E a nossa atividade, como sempre, a primeira questão é: qual o capítulo e o versículo? Coloque aí o capítulo e o versículo no seu caderninho e depois copie, tá bom? E segundo, vocês prestaram atenção na historinha. O que o anjo disse para a mãe de Sansão a respeito do seu cabelo? O que foi que ele disse? Terceiro, o anjo falou uma palavra, né? O que significa Nazireu? Quem viu a historinha, prestou atenção, sabe o que significa Nazireu. E o último, você vai desenhar aí Sansão antes de ser cortado aí o seu cabelo. Desenhe Sansão. Como você imagina que era Sansão antes de cortar o cabelo, tá bom? Então essa é a nossa atividade, turminha.
Até a nossa próxima aula e fique com Deus.